O Vila não quis jogar. É curioso, né, com vocês explicando como que foi essa partida. Escutando as coletivas, tanto a do Guto, a do Guto e a do Hugo, elas para mim soaram diferentes. O Guto, para mim, parecia mais indignado com o resultado e o Hugo administrando. Foi para você, Aurélio, foi uma derrota, aquela derrota que acende alerta ou aquela derrota normal de campeonato longo, de 38 rodadas? Ô, Ana, se a gente for observar, é a segunda derrota do Vila, mas com as características muito parecidas com a primeira. O Vila contra o Goiás, naquela derrota no início do campeonato, foi um time também apático, lento, com muita dificuldade de combater, e foi um reflexo também ontem. É claro que toda derrota tem que acender alerta, mas a campanha do Vila é muito boa, então não dá para criar terra arrasada, nem desespero, como muito torcedor do Vila estava fazendo ontem. Mas o Vila tem que abrir o sinal, tem que ficar atento, porque apesar de manter ali a liderança, vamos dizer assim, né? Está em segundo, mas tem a mesma atuação do São Bernardo. É preocupante a atuação do time. A atuação do time é muito preocupante, a falta de densidade é muito preocupante. Por exemplo, o Dodô, que foi um jogador que foi muito elogiado, como ele reagiu nessa partida, a atuação abaixo dele preocupa, porque poderia ser que o Vila planejasse não trazer mais um homem nessa posição e agora o sinal de alerta acende de novo. Então tem que ter um sinal de alerta ligado, mas não pode criar terra arrasada, que senão vira mais um ano de Vila, como sempre foi. Internamente o Vila tem que entender que, apesar da derrota, o Vila está bem e é um acidente de percurso, tirar lições disso e seguir em frente. Tá aí um acidente de percurso, como o Aurélio fala. Mas, Erli, é uma derrota para ligar o sinal de alerta ou você vai como o Hugo, administrando? Uma derrota normal em meio a 38 rodadas. Não, a derrota, ela é normal. O que eu não achei normal foi a postura do Vila. O Vila vai perder em alguns jogos, vai brigar, vai lutar e vai perder. Mas o que eu não gostei foi da postura. A derrota era natural. Podia acontecer, por exemplo, numa sequência de 5 jogos como esse, o Vila vinha de 4 vitórias. Numa sequência de 5 jogos, você perdeu um, é absolutamente natural para qualquer time da Série B. Agora, o comportamento do Vila é que, para mim, se eu tiver que ligar o alerta, eu não ligo para a derrota, eu ligo para o comportamento. Acho que esse vale a pena um olhar mais profundo aí do Guto e da sua comissão técnica, assim como da diretoria também. E aí, Patrick, você escutou a coletiva do Hugo, a do Guto? É uma derrota para administrar ou é uma derrota para ligar o alerta? Já abrir o desespero, como alguns torcedores que nós vimos aqui no chat? Não, Ana, não é para ligar o alerta assim, com essa luz vermelha muito forte, se desesperar não, porque realmente derrotas acontecerão nesta Série B, é normal, todos os times passam por isso. Só que quando o Vila teve a sua primeira derrota, né, no Clássico, logo depois o Vila já engatou uma sequência muito positiva, com 4 vitórias. Então, realmente, a gente tem que olhar agora como que vai ser esta sequência do Vila Nova, como que o elenco reage aí, né, com esta derrota. Eu acredito que é muito como o Gerli falou, o Vila tem que mudar aí, tem que preocupar com o comportamento que foi na partida de ontem, e não com o resultado. Tá aqui o torcedor vai participando, Leonardo Dias. Ana Lívia, acabou o mundo? Ontem eu não tive a oportunidade de questionar, não sei. Só o nosso Roberto Baronil, que estava lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Inclusive, parabéns ao Baronil, que faz um trabalho cobrindo o Vila excepcional, que merece sim ser valorizado. O Sandro Machado, o povo tenta arrumar desculpa, mas vamos falar a verdade. O time do Vila tem tem mais pontos do que bola. Eu vou nessa aqui do Sandro Machado. Aurélio, é algo que eu escuto de forma corriqueira nas redes sociais, aqui no chat, que o Vila tem mais pontos do que bola. Você concorda? Ana, não concordo. Eu acho que o Vila faz boas atuações na Série B. Eu acho que o elenco do Vila é interessante para a Série B. Os reforços vão ajudar a complementar esse elenco, mas eu acho que o Vila não tem mais pontos que bola, não. Eu acho que está dentro do que a gente espera.
Eu acredito até que se a maioria desses jogadores não tivesse 100%, talvez o Vila teria mais dificuldade. Mas como boa parte dos jogos do time está numa intensidade muito boa, os pontos são resultado disso. Não vejo que o Vila está jogando mais, está tendo mais pontos do que deveria ter pelo elenco ou pelo time que tem. Tá aí, Gerli, para você, a pontuação do Vila condiz com o que apresenta no campeonato? Para mim, sim. Para mim, a pontuação do Vila é condizente ao que o Vila jogou até agora dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B não é aquela competição onde você vê um time dando espetáculo, apresentando grandes jogos, você vê um time eficiente, você vê um time com capacidade de decidir os jogos, e isso que o Vila fez ao longo do campeonato. Então, para mim, eu estou pegando assim, um parâmetro de todas as equipes. Eu já vi todos os 20 times da Série B jogarem nessa Série B por mais de uma vez. E para mim, o Vila é um dos times de melhor rendimento dentro da Série B. Então, ao meu ver, a pontuação do Vila, eu posso só julgar isso até agora, essas 13 rodadas. Até agora, para mim, a pontuação do Vila é condizente com o futebol que o Vila tem apresentado. E para você, Patrick, essa segunda colocação do Vila, pelo critério de desempate, condiz com o futebol apresentado? Sim, Ana, para mim condiz. Realmente, o Vila está realmente com um elenco, com um time entendendo o que é a Série B, que é esse futebol mais sofrido, pegado, de muita disputa. E o Vila está sabendo jogar muito bem. Tem partidas que precisa realmente fazer a virada em campo, o time consegue lá no segundo tempo virar o jogo. Tem jogos que o time precisa ali ganhar na primeira etapa, joga bem, no segundo administra e ele faz assim. E realmente o Vila vai sabendo jogar a competição, vai sabendo sofrer, não faz ali o melhor futebol da Série B, mas a Série B não é esse futebol de espetáculo, é realmente jogos mais brigados, mais pegados, mais tensos. Agora, falando sobre as confirmações do Hugo. E você, Ana? Traga para a gente também a sua visão sobre esse ponto, se você acha que o Vila tem mais pontos. Gerliana está muito ensaboada, Gerli. A Aurélio querendo aquecer o debate. Não, Gerli, eu vejo, na verdade, que o Vila precisa agora se provar contra os times do primeiro escalão. Essa reta final, ela vai definir para mim o que é o time do Vila. O que o Vila pode buscar no campeonato. Não estou dizendo que só venceu porque eram times do Z4, mas pega agora a parte mais difícil da tabela. E time que quer subir precisa vencer adversário direto. Precisa vencer ali quem está duelando contra você. É uma luta. Não assim, aí você está falando de uma projeção, né, daqui para o futuro. Mas o ponto que o torcedor trouxe foi até agora. Ele fez uma afirmação. Agora... O Vila tem mais pontos do que Bola. Então vamos julgar assim, o futebol que o Vila apresentou até agora e os 25 pontos conquistados. Para você, o futebol do Vila apresentado até agora é para 25 pontos? Ou era para 15, para 20, para 30? Que complô contra a minha pessoa. Não, Gerli, eu acho... Sexarismo. Eu vejo um Vila que é muito efetivo, mas que às vezes em alguns jogos ele não joga, não mantém a regularidade. Talvez é isso que o torcedor coloca. Eu não vejo essa regularidade no Vila, por exemplo, para 4 vitórias consecutivas, como teve, mas conquistou. Então é difícil, entra muito no si, como vocês estão colocando. Mas acaba que o futebol apresentado garantiu os 25 pontos. Eu murei então, agora. Murou assim. Mas vamos lá, vamos seguir.